Então, vamos lá. Seguinte, a gente tá falando de cinemática, tá? Então, a primeira coisa que é importante que a gente lembrar de cinemática é que a cinemática ela está associada ao movimento, certo? E esse movimento pode acontecer como? Para vocês no ensino médio, ele pode, bom, no mundo real ele pode acontecer de várias maneiras, tá? Só que esse movimento a gente pode trabalhar ele movimentos com velocidades constantes ou com velocidades variáveis. Isto significa que normalmente esses movimentos com velocidades constantes eles possuem a aceleração igual a zero. A única exceção aqui é quando o movimento é circular, que por sinal que a gente viu na aula da semana passada da restante centrípeta, que a gente tinha aceleração centrípeta e a velocidade era constante, tá? Então a aceleração é igual a zero ou a aceleração é centrípeta, tá bom? São essas duas possibilidades. Jovem, é física 2 na verdade, tá? Mas vai ser um bolo de apostilas, mas é física 2. Já nas acelerações variáveis, aí com certeza a gente tem uma aceleração diferente de zero, que é o que a gente chama de aceleração tangencial. E eu vou continuar aqui falando, se em algum momento eu falar algo que a gente não viu ainda, vocês me avisem, tá? A não ser quando eu fale, ó, a gente não viu isso e... Então, o primeiro ponto é lembrar do movimento uniforme, do movimento retilíneo uniforme. Então, o movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo, retilíneo uniforme, é aquele que a gente pode usar ou V igual a ΔS por ΔT, só que V igual a ΔS por ΔT eu já demonstrei isso para vocês, que essa equação é a mesma coisa que o sorvete, que é a função horária da posição. Por que é a função horária da posição? Porque o tempo vai determinar a posição S. Tá? Então por isso que é função horária da posição. Então essa aqui é a função horária da posição. Tá? Esse tipo de movimento a gente tem como aplicação os próprios movimentos, né, normais da velocidade, então não vou descobrir a posição, descobrir a velocidade a partir do tempo, tá? Mas a primeira coisa um pouco mais diferente que tem são os encontros dos corpos, né? Então quando a gente fala dos encontros dos corpos, a gente tem aquela condição que a posição do corpo A é igual à posição do corpo B. Então a gente vai pegar essa equação do sorvete para os dois... tranquilo, jovem. Que a gente vai pegar a equação dos dois objetos, tá? Dos dois corpos envolvidos e vai igualar os S. Tem que montar a função horária e igualar os S. A outra possibilidade é a ultrapassagem, que eu acho que eu também passei para vocês na época do colégio ainda, tá? Não foi na parte remota. Na ultrapassagem, o objeto que está ultrapassando ele tem que dar uma distância igual ao tamanho dele mais o tamanho do outro objeto, tá? Que está sendo ultrapassado. Normalmente é o trem passando por uma ponte, é um carro passando por um caminhão, tá? A gente considera o tamanho desses objetos e aí a distância percorrida é igual o objeto mais o obstáculo, OBS aqui, tá? Então a distância que ele percorreu tem que ser essa soma. E o mais importante dessa parte da ultrapassagem é vocês lembrarem que a gente está falando de movimento relativo. Então fica muito mais fácil resolver por movimento relativo. Professor, o que é movimento relativo? É aquela historinha dos dois corpos que estão em sentidos opostos, tem a velocidade somada, tá? Desse jeito aqui, quer ver? Movimento
relativo. Relativo. Tá? Que situação é essa? É quando a gente tem este tipo de comportamento. Temos o chãozinho, tá? Temos dois objetos. Esse objeto aqui, uma bolinha. Temos um outro objeto aqui. E eles possuem cada um com uma velocidade. Nesse caso, eu vou fazer as velocidades opostas, mas... Tá? Sossegado, jovem. Pode chegar aí. Tá? Eu tenho duas velocidades. Essa aqui eu vou falar que vale 2 metros por segundo. Essa eu vou falar que vale 10 metros por segundo. Qual a velocidade relativa entre os corpos? Nesse caso, a velocidade relativa é de 12 metros por segundo. Por que é 12 metros por segundo? Porque o corpo da esquerda vai para a direita 2 metros a cada segundo, da direita para a esquerda 10 metros a cada segundo, eles se aproximam 12 metros por segundo. Então essa aqui é a velocidade relativa, tá bom? Movimento uniforme, eu sei que a gente já viu, foi uma das primeiras coisas ali que a gente já trabalhou. Depois do movimento uniforme, a gente entra no movimento uniformemente variado. Qual que é a diferença do movimento uniformemente variado? A gente tem a aceleração, ou seja, a gente tem a variação da velocidade. Tá? Vou continuar com o movimento retilíneo por enquanto. Então aqui eu tenho, movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Nesse tipo de movimento existe aceleração, tá? Ele é com aceleração, que a gente chama de aceleração tangencial, que é a aceleração que muda o valor da velocidade. A centrípeta que a gente viu lá na sexta-feira, ela não mexia no valor da velocidade, ela só mexia no sentido do movimento, fazia o corpo ficar dando volta, mas a velocidade tinha sempre o mesmo valor, tá? Então, com aceleração tangencial. E aí, a primeira diferença são as equações que a gente vai usar. Em vez do sorvete, a gente começa a usar o sorvetão. Tá? E mais duas equações. A outra equação é a função horária da velocidade. O vovô atrás do toco, o vovô ateu, vermes voadores atacam a Terra, tanto faz. Tá? E por último, Torricelli, que é a única equação que não tem o tempo. Então é a única que não é função horária. Essa aqui é a equação de Torricelli. Esta é a função horária da velocidade. E esta é a função horária da posição. Os S são as posições iniciais e finais, V e V0, velocidade final e velocidade inicial, A aceleração e T o tempo, né? As variações, e o ΔS é o deslocamento. Tá? Então a gente continua com esse tipo de nomenclatura. Eu falei isso para vocês no colégio, tentem manter um padrão, então não façam... Pensando no ensino médio como um todo, não façam V de velocidade maiúsculo. Quem está acostumado a fazer o V maiúsculo, diminui para o V minúsculo, porque em algum momento vocês vão estudar gases, vão estudar outras coisas, que o V maiúsculo simboliza o volume, tá? Então mantenham um padrão, porque fica mais fácil para vocês depois não se confundirem todos aí. Quais são os tipos de problemas que mais envolvem esse tipo de equações aqui? O primeiro, queda livre e lançamento vertical. Então a gente está falando aqui, queda livre e lançamento vertical. Nesse caso eu tenho um objeto, tá, sob a ação da gravidade, e ele pode estar subindo ou descendo, tá? Aí tanto faz, ele pode ter uma velocidade para cima ou uma velocidade para baixo, tá? Aí aqui tanto faz, né? Depende do problema, se você está jogando o objeto para cima, jogando ele para baixo ou só abandonou, a gente usa essas equações. As três funcionam, depende dos dados que você tem. Como eu tenho o sorvetão, é uma equação de posição, eu posso continuar com o encontro de corpos.
Opa, ficou feio aqui, hein? Encontro de corpos. E qual que é a condição do encontro de corpos? A mesma que a gente tinha antes, em que a posição do corpo A tem que ser igual à posição do corpo B. E aqui, é importante vocês entenderem que essas posições A e B elas podem ser ou sorvetão ou sorvete. Você pode ter um corpo, por exemplo. Exemplo aqui, ó. Peraí. Exemplo. Você pode ter um corpo com movimento retilíneo uniforme e um com movimento retilíneo uniformemente variado. Ou seja, corpos com movimentos diferentes que vão acabar se encontrando. Então essa ideia, ela é maior do que os problemas em si, tá? Do que os conteúdos em si. É um conceito que os corpos, quando se encontram, estão na mesma posição, tá bom? E por último, que é aonde eu quero chegar hoje, que é o diferentão, pelo menos nesse comecinho de aula aqui o lançamento oblíquo ou horizontal. Lançamento oblíquo ou horizontal. Na verdade seria e horizontal, né? Porque são lançamentos diferentes. Então, vamos escrever direito. E horizontal. Que tipo de lançamento é esse? É quando você tem duas componentes. O objeto ele não só cai, não só vai para cima. O objeto não só vai para frente ou vai para trás. Ele vai para frente, por exemplo, e cai ao mesmo tempo. Quando você joga um objeto, se eu jogo um objeto, ele tem esse tipo de comportamento. Então, se eu lanço um objeto assim, por exemplo, vou pegar essa bolinha aqui, ó, e lanço ela, e ela faz uma trajetória meio que parabólica. Aqui eu tenho uma velocidade inicial, tá? E esse exemplo é um lançamento oblíquo, tá? O que seria um lançamento horizontal? Não sei. Travou aí no de vocês, pessoal? Isso, Múcio, isso mesmo. É como se fosse um lançamento de uma bola de basquete. Isso mesmo. O não de vocês é se travou ou é respondendo a Mariana? Se travou só no dela. Ah, não travou, beleza. Então, ó. O lançamento oblíquo seria esse, tá? Você joga uma bola de basquete, um lançamento de uma bola de futebol americano, um tiro de canhão, que é o exemplo mais comum que vocês vão encontrar em exercícios. O que vai mudar desse para outros tipos de lançamento? O horizontal é você estar com alguma coisa em cima da mesa, você bate nesse negócio, o negócio escorrega pela mesa e cai no chão. Isso é um lançamento horizontal. O objeto começou indo só para frente e aí ele cai depois, tá? Ele faz um movimento que ele não tem subida, ele só tem ida para frente e queda, tá? Então essa é a diferença dos movimentos. O que eu vou tratar com vocês hoje sobre esses dois lançamentos, vou dar uma ideia geral. Igual eu falei, provavelmente para vocês hoje não vai ter muito exercício. Vou explicar certinho para a gente poder chegar no angular, no movimento angular, que eu acho que esse eu não passei para vocês, né? De ângulo, eu não lembro o que eu passei, gente, porque foi tanta coisa que aconteceu aí nesse tempo que eu já me perdi, tá? Então, eu não sei se eu passei... Agora travou? Bom, aqui tá normal, qualquer coisa vocês me avisem aí. Não sei se vocês já viram isso aqui, ó. Eu já passei isso aqui para vocês. 2π RF ou 2π R sobre T. Ou algo parecido com isso. 2 igual a π... ômega igual a 2πf. E ômega é igual a 2π R... Opa. 2π sobre T. Então esse aqui a gente não viu ainda, que é onde eu quero chegar, você entendeu? Depois de passar os lançamentos, eu quero chegar nesse aqui, que é o conteúdo novo, vamos dizer assim. Vamos dizer assim não, é um do conteúdo novo. Então vamos começar com o lançamento horizontal, que é o mais fácil. Tá bom? Então vamos lá, lançamento horizontal. Lançamento horizontal. Lançamento horizontal, eu vou ter uma superfície. Vou fazer aqui uma mesa. Tá? Aqui. É horrível desenhar com esse negócio, peraí. Aqui é uma mesa. Tem o chãozinho da mesa.
a perna da mesa, né? E temos o chão. Não sei se vocês conseguem ver essa cor, conseguem. Então aqui, ó. E aí o que acontece nesse lançamento? Eu vou ter um objeto na beirolinha da mesa aqui. Pessoal, alguém tá com o microfone ligado aí, hein? E eu lanço ele horizontalmente, ou seja, eu dou um peteleco nele e ele sai com uma velocidade Vx. Eu vou chamar de Vx porque está no eixo X. Na horizontal a gente meio que usa sempre X para horizontal e Y para vertical. A única exceção que muda um pouquinho é no plano inclinado, né? E aí, esse objeto tem esse tipo de trajetória. E ele vai cair aqui embaixo. Opa! Ele vai cair aqui embaixo. Durante esse movimento dele, eu tenho certeza que a única força que agiu sobre ele, depois que ele saiu da mesa, tá, foi a gravidade. Porque aqui existe o campo gravitacional. Tá? O objeto é em algum planeta, tá bom? Então ele tem um campo gravitacional. O que acontece com o Vx? Vx continua constante, Vx não muda. Porque não tem resistência do ar, a gente vai considerar a resistência do ar. E não tem nada empurrando ele para frente ou fazendo ele frear. Ah, professor, mas ele continua em movimento por quê? Inércia, tendência de continuar em movimento, faz com que ele continue em movimento para frente. O que vai mudar é a queda, porque conforme ele vai caindo, ele vai ganhando velocidade por causa da aceleração, por causa do campo gravitacional, que é a minha aceleração. Então, a aceleração está agindo, tá? E conforme ele cai, aqui em cima, a velocidade em y dele é zero, porque ele não tem queda, ele só está indo para frente. Depois ele ganha um pouquinho de velocidade, tá? Que eu estou chutando um desenho, não sei se vai ser nessa proporção. E quando ele chega no solo, ele está com uma velocidade maior, uma velocidade de y. Só para terminar, porque já deu o nosso primeiro pedaço. Ah, não, tem mais 10 minutos ainda. Achei que era 35, então ótimo. Nesse ponto, qual é a velocidade real da bolinha? Lembrem-se que na parte de plano inclinado, eu falei para vocês, a gente pegava força-peso e transformava em duas que não existiam, Px e Py, para facilitar nosso serviço. Aqui é o contrário. Eu tenho duas forças que não existem. Desculpa, duas velocidades que não existem. Vx no primeiro caso, eu vou enumerar aqui, tá? No caso 1, Vx existe, porque só tem ela de velocidade. Já no caso 2, a bolinha não está indo para frente e depois ela desce. Ela não desce e depois vai para frente. Ela vai meio que na diagonal. Então a velocidade real desse objeto, no caso 2, é essa aqui, ó. Essa é a velocidade real. Vocês estão vendo que eu estou somando dois vetores que formam um ângulo de 90. Então chuta como que eu vou ter que calcular esse V, caso peça. A partir de Pitágoras. Soma de dois vetores com ângulo de 90. No terceiro trecho, a velocidade é mais ou menos para cá. Tá? Tô fazendo sem régua mesmo. Então, esse V é a velocidade real. Velocidade real. Então, se o exercício perguntar assim para vocês, qual a velocidade do objeto atingir o solo? Você tem que calcular o V real. Se ele perguntar qual o alcance, quanto que ele foi para frente, aí a gente vai usar qual? Vx. O alcance é isso aqui, ó. Alcance. Tá? Isso a gente chama de alcance. Quanto que ele saiu da posição original e foi só para frente. E aí, a queda é fácil, né? A altura ou a queda. Altura ou queda. Tá? Então a gente vai aplicar as equações e lembrar da independência dos movimentos. O que significa independência dos movimentos? Nesses lançamentos, o movimento para frente independe do movimento para baixo. A única coisa que liga esses dois problemas, o fato da bolinha estar indo para frente e o fato dela estar caindo, é o tempo. O tempo que ela cai é o tempo que ela vai para frente. Mas um movimento não depende do outro. Tá? Então a gente tem o que é chamado de independência dos movimentos. E aí a única coisa que vai ligar os dois problemas
é o tempo. O tempo no y é igual ao tempo no x. Só que o tempo passa independente do movimento. Se a bolinha ficar parada, o tempo está passando. Né? Então, por isso que a gente fala que eles são independentes. Qual que é a diferença desse movimento para o movimento do lançamento oblíquo, que é o lançamento da bola de basquete, coisas do gênero? No lançamento oblíquo, deixa eu fazer ele aqui mais para baixo. Oblíquo. A bolinha não sai de um ponto alto, ela sai do chão. Então vou pegar a mesma bolinha e vou dar um tiro aqui com ela para ela fazer essa trajetória aqui, ó. Opa. Aqui, mais ou menos, tá? Faz de conta que fosse simétrico, era para ficar simétrico. Ela tem uma velocidade real, porque quando eu atiro essa bolinha, eu atiro com uma velocidade, senão ela não sobe. Essa velocidade é aqui, ó. V. É o que a gente chama de velocidade real. V. Tá? Essa bolinha vai subir. Deixa eu colocar mais 2 pontos aqui. Aqui. No ponto mais alto. Aqui. E no ponto mais baixo. Se eu não tenho a resistência do ar, quando essa bolinha chegar no solo, ela vai chegar com a mesma velocidade que ela saiu. Tá? Com a resistência do ar, ela perde um pouco da velocidade. E é por isso que bala perdida, quando alguém atira para cima, pode matar. Porque a bala sai muito rápido e ela volta muito rápido. Então, quando ela voltar aqui, ela vai voltar com essa velocidade V que ela foi lançada. Tá? Ela teria que ser igual de tamanho. Deixa eu tentar melhorar esse negócio aqui. Eu não sei se vai cortar. Acho que não. Aqui. V. Só que ao contrário daquele primeiro movimento ali de cima, que eu tinha velocidade para frente, depois eu fui entendendo para baixo, e aí eu fui colocando a real, eu já tinha as componentes, aqui eu vou fazer o contrário. Eu já tenho a real e eu tenho que colocar as componentes. No eixo X, a gente considera de novo que não tem aceleração, não tem resistência do ar, por aí vai. Então ela tem uma velocidade constante. Meu Deus, deixa eu virar esse negócio aqui. No eixo X, aqui ó, Vx. A velocidade dela é sempre constante no eixo X. Inclusive aqui em cima. Então, aqui em cima eu tenho Vx, aqui Vx e aqui Vx. E o que acontece com a velocidade no eixo Y? Quando eu lanço o objeto, ele tem que ter velocidade para cima, porque senão ele não sobe, né? Não vai para lugar nenhum. Então, quando eu lanço, ele possui uma velocidade Vy0, uma velocidade inicial no eixo Y. Essa velocidade vai diminuindo, porque a gravidade está agindo, né? Vai ficando menor, até que no ponto mais alto, a velocidade Y é 0. A bolinha para de subir e aí ela começa a descer. E aí a velocidade agora começa a ter o sentido contrário, esse Vy. Vy, tá? Se eu quiser achar a velocidade em cada um dos pontos, o que eu tenho que fazer? Pitágoras de novo. Mas provavelmente isso ele não vai perguntar não, tá? Ele e ninguém. Pelo menos não por enquanto. Então, se eu quiser descobrir a velocidade, por exemplo, deixa eu numerar de novo aqui. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. Se eu quiser descobrir, por exemplo, a velocidade real no ponto 4, o que eu teria que fazer? Eu teria que somar esses dois vetores e achar essa velocidade real, que seria V. Tá? Vx não vai mudar mesmo e Vy vai ter que usar as equações com aceleração, porque a aceleração existe só no eixo Y. Então essas são as duas principais diferenças que vocês têm que entender aqui. O que é importante também dar uma lembrada? Se você está tirando o objeto e ele vai para o mesmo nível, tipo eu estou no chão, atiro uma bolinha, ela cai no chão, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Porque ela saiu do mesmo nível e foi para o mesmo nível. A gravidade vai atrapalhar ela na subida do mesmo jeito que vai ajudar na queda. Agora, se você está em cima de um ponto mais alto, em cima de uma cadeira, e joga um objeto, esse objeto vai cair no chão, o tempo de subida não é igual ao tempo de descida, porque ele vai subir menos do que ele caiu, tá? Então a gente tem essa simetria. E aí é interessante, não sei se eu já tinha comentado isso com vocês, mas se não, é interessante vocês entenderem o seguinte,
que se eu cortar esse problema aqui no meio, ó, e analisar daqui para cá, eu tenho exatamente o movimento horizontal, tá? O lançamento horizontal. Então, do ponto mais alto para frente é igualzinho o caso de cima. Então, se você entender o lançamento oblíquo, você entende o lançamento horizontal, não tem como errar, tá? Se você não entender o lançamento oblíquo, você vai ter dificuldade no horizontal. Então, se algum é para focar aqui, foquem sempre no oblíquo, tá? E eu vou separar um exercício disso aí pra gente fazer na sexta-feira. Beleza? Então, basicamente, foi o que a gente fez até então. Não fizemos muito mais que isso, nem muito menos. Vai dar agora sim o horário da aula, então eu vou parar aqui. Daqui a pouco eu vou reconectar e a gente vai continuar desse tipo de movimento novo, que é o movimento circular, em que os objetos não estão mais andando em linha reta. Beleza? Então eu vou parar minha gravação aqui no meu computador primeiro.